Olá, querido irmão, querida irmã, rádio ouvinte da Alvorada, eu sou o Padre Junior Padilha e esse é o nosso podcast Amigo de Deus, esse nosso programa de direção espiritual. Temos feito um bom caminho até aqui, não é mesmo? E gostaria de saber como é que você está nesse caminho, se aqui essas nossas reflexões, as nossas meditações têm te ajudado nesse caminho de crescimento na vida espiritual e se você já percebe que você tem estado mais próxima de Deus, tem conseguido rezar mais, melhor, organizar o seu dia. No nosso último programa falamos sobre leitura espiritual. Como é que tá? Você já providenciou um livro de espiritualidade, um livro de algum santo, de algum autor espiritual, para você fazer as suas leituras espirituais? Já tem o seu diretor espiritual? Como é que tá isso? Como é que tá a sua vida espiritual? Gostaria de saber. Comenta pra mim aqui, você que nos acompanha pelo YouTube, você que tem o Instagram da Rádio Alvorada Londrina, o mesmo nosso número aqui na rádio. Manda uma mensagem para que eu possa te ajudar ainda mais nesse crescimento espiritual. Hoje nós temos um tema muito especial. Próximo mês de agosto, nós vamos falar sobre vocação. É o mês vocacional na igreja. E hoje então nós vamos introduzir esse tema. Vamos falar sobre vocação. Algumas pessoas já ouviram falar nessa palavra vocação, mas não sabem exatamente o que é. Outras pessoas nunca ouviram falar. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. E para isso vamos pedir então as luzes, a força e o auxílio de Deus, do Espírito Santo, para esse nosso programa. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Nossa Senhora, Mãe das Vocações, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Muito bem, então, na direção espiritual, um dos temas que nós muito precisamos tratar é o tema vocacional, é o tema da vocação, da nossa vocação, da vocação dos seres humanos. Podemos também pensar na vocação dos grandes homens e mulheres de Deus, os santos. A direção espiritual é esse tempo. E muitas pessoas têm dúvidas vocacionais. Outras não têm dúvidas vocacionais porque ainda não iniciaram, não têm uma vida com Deus. Porque quando nós empreendemos um relacionamento com Deus, como esse que nós estamos propondo aqui, sabe o que acontece? Acontece que Deus nos vai pedir alguma coisa, claro. E sempre aquilo que Deus nos pede é bom. Sempre é bom. Abraão, que é o nosso pai na fé, como nos ensina a igreja, a doutrina da igreja, ele, em um momento da vida, foi interpelado por Deus. Deus disse a Abraão: pega a tua família, as tuas coisas, sai da tua terra e vai para um lugar onde eu irei te indicar. E Deus dá as características desse lugar e mostra para Abraão que esse lugar, a Terra Prometida, seria um lugar maravilhoso, magnífico. É claro que esse lugar, a Terra Prometida, era uma prefiguração daquele lugar, daquela circunstância para onde nós estamos indo, o céu. O céu é a grande Terra Prometida. E Deus já estava lá nessa conversa com Abraão, já estava fazendo com que, na verdade, já estava nos preparando para também nós darmos esse passo de fé que o Abraão deu. Nós temos, assim como Abraão, uma terra que nos espera, uma terra prometida, muito melhor do que essa que nós estamos. Mas nós precisamos ir, pegar a nossa família, as nossas coisas e nos colocarmos a caminho. Mas só se coloca a caminho para ir em busca dessa terra prometida aqueles que têm um encontro pessoal com Deus, como foi o caso do Abraão. E agora eu vou convidar você a tomar aí na sua Bíblia, na sua Sagrada Escritura, o capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, a partir do versículo 13. Capítulo 12, a partir do versículo 13, para nós fazermos a nossa meditação de hoje. Então, aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 13, nós lemos o seguinte: Alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Ele respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós?
e disse-lhes: Atenção, guardai-vos de todo tipo de ganância, pois a vida de alguém não consiste na abundância de suas posses. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita, e ele ponderava consigo mesmo: Que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: Já sei o que vou fazer. Eu vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então direi a mim mesmo: Minha alma, tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, diverte-te. Deus, porém, lhe disse: Insensato, ainda nesta noite vão tomar a tua vida. E o que acumulaste, para quem será? Assim acontece a quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não se torna rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós temos, queridos irmãos e irmãs, um texto muito bom para a nossa oração, para fazermos uma revisão de vida, um exame de consciência, para pensarmos seriamente em como nós temos vivido a nossa vida. Há duas coisas aqui principais nesse trecho do Evangelho, capítulo 12, a partir do versículo 13 do Evangelho de São Lucas. Primeiramente, nós vemos Jesus que é procurado, não é, por alguém, e essa pessoa pede que Jesus resolva os seus problemas, que tem a ver com herança, que tem a ver com dinheiro. E nós vemos que muitas famílias até se acabam por essas questões de herança, não é mesmo? A ganância, como Jesus depois comenta aqui, diz que nós não devemos buscar nenhum tipo de ganância. E a ganância tem destruído as pessoas, destruído as famílias. Jesus inclusive diz isso no Evangelho, não é? Não deveis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E nós vemos que muitas pessoas acabam fazendo do dinheiro um ídolo, não é? O seu Deus, e vivem a sua vida em busca desse seu Deus, do dinheiro, e colocam a sua busca do dinheiro como o fim último de sua vida. Pensam assim: se eu tiver dinheiro, se eu tiver posses, bens, riquezas, propriedades e sei lá mais o que, aí sim eu serei feliz. Eu vou poder viajar, vou poder ir para vários lugares, conhecer pessoas e etc. Nós conhecemos muitas pessoas que são assim. Talvez você que me escuta tenha algo disso também, não é mesmo? E muitas pessoas que passam a vida inteira ali apostando na loteria, não é? Esperando o final de ano para ganhar na Mega Sena, sei lá mais o que, esse tipo de coisa. E pensando: puxa, se eu tiver esse dinheiro que vai ser sorteado, nossa, aí sim eu serei feliz. Aí sim eu serei feliz. Só que nós também vemos muitas pessoas que têm posses, que têm riquezas, que têm dinheiro e que não são felizes. Isso nós vemos. E é óbvio que uma pessoa de fé, como você tem fé e eu também temos fé, nós sabemos que a verdadeira felicidade só encontramos quando estamos com Deus. Aqui não se trata de ter ou não ter dinheiro para ser feliz. Aqui se trata de saber onde a verdadeira felicidade, a felicidade profunda, a alegria profunda que preenche os nossos corações e que os nossos corações desejam, não está nas coisas nem nas pessoas, mas em Deus. Esse é um princípio que tem que estar muito claro e muito arraigado nas nossas vidas, na nossa alma. Nós precisamos saber disso. Deus é quem nos fará feliz de fato. Mas Jesus disse para esse homem: você mesmo precisa resolver os seus problemas. Deus nos acompanha nos nossos problemas. Então, o que é um problema de herança? Jesus diz: você precisa resolver os seus problemas. Essa é a primeira coisa desse texto do Evangelho. Muitas vezes nós queremos que Deus ou outras pessoas deem conta da nossa vida, resolvam os nossos problemas, né, resolvam as nossas questões para nós. Então nós queremos nos eximir da questão. Nós não queremos nós mesmos resolver. Não, mas nós precisamos resolver. Isso é sermos adultos, maduros. Pessoas maduras são aquelas que dão conta da própria vida, fazem as próprias escolhas, assumem as consequências das próprias escolhas e decidem o que fazer com a sua vida. Depois, a segunda coisa que Jesus diz, ele conta essa parábola desse senhor,
que teve uma grande colheita, constrói celeiros muito maiores, guarda tudo e fala: agora tô tranquilo, posso agora descansar porque já tenho tudo que eu preciso. E aí na parábola que Jesus conta, Deus diz para ele: ainda nessa noite você vai morrer. E de que adiantou? Tudo isso que você juntou, adiantou de que? Ficará para quem? Essa é uma coisa que nos faz pensar. Quando a morte bate à nossa porta, o que nós fizemos da nossa vida? Porque quando nós morremos, nós não temos mais crescimento, não temos mais para onde ir. A nossa vida cristaliza. A nossa história termina com a morte. A nossa história terrena termina com a morte. E nós seremos, a partir da morte, aqueles em que a morte nos encontrou. E quem seremos nós? Jesus está dizendo que esse que vive apenas querendo procurar riquezas, bens materiais, dinheiro e querendo acumular para ter uma certa segurança, esse é um insensato. Esse é um insensato. Não construiu a sua casa sobre a rocha, não encontrou a verdadeira felicidade. Vamos pedir a Deus que ilumine os nossos corações, a nossa mente, a nossa alma, para que nós sejamos sensatos, sabendo que, de fato, o que nós precisamos acumular e ter são as coisas que nos levam para Deus. São as coisas de Deus, as graças de Deus, aquilo que nos vai fazer chegar até o céu, até a terra prometida, onde de fato nós teremos o nosso verdadeiro tesouro, onde a traça não corrói, aquele tesouro que não se corrompe, aquele tesouro em que resiste até mesmo ao tempo. E que assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, nós aqui concluindo o mês de julho, o mês do preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. Não sei se você sabia que esse era o mês de julho, é o mês do preciosíssimo sangue de Jesus. Nesse mês nós meditamos, nós rezamos de maneira especial, sabendo que Deus nos ama tanto que Jesus nos resgatou, nos comprou de volta com o seu preciosíssimo sangue. Uma gota do seu sangue bastaria para nos salvar, mas Ele quis derramar todo o seu sangue para mostrar para nós o quanto que Ele nos ama. Deus nos ama infinitamente, Deus te ama infinitamente. Essa é uma verdade que tem que alegrar muito os nossos corações e tem que nos dar realmente sentido de vida. Tem que nos dar um motivo para viver e também um motivo para nós entregarmos também a nossa vida. E quando nós falamos em entrega de vida, nós falamos o tema de vocação, porque vocação é uma entrega de vida. Deus nos pede que nos entreguemos a Ele e às outras pessoas numa missão muito especial. Então, para nós começarmos aqui essa nossa reflexão, desse nosso tema de hoje, que é o tema vocação, já que no próximo mês, que é o mês de agosto, o mês vocacional, inclusive nós teremos aqui vários convidados falando sobre vocação, sobre a sua vocação, como é que a direção espiritual lhes ajuda, lhes ajudou a discernir a vocação, e lhes ajuda hoje a como viver bem a sua vocação, né? Como serem santos vivendo a sua vocação, seja na vida religiosa, no sacerdócio, na vida matrimonial, na vida leiga no meio do mundo. Então teremos convidados, esteja conosco, que serão programas muito especiais aqui, tá certo? E assim você também vai poder ter meios, elementos, coisas para poder pensar a sua própria vocação. Depende de você você é jovem, não é? Adolescente, ou até mesmo já uma pessoa adulta, mas está discernindo a sua vocação específica, não é? E esses programas aqui querem ser um auxílio para você a discernir a sua vocação, mas não apenas isso, também é como viver melhor a sua vocação. Hoje, então, é um programa introdutório que nós vamos colocar a questão vocação. Então, eu gostaria que você pegasse comigo aí na sua Bíblia, você que pode, não é? Capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, a partir do versículo 16. Capítulo 19, versículo 16. É uma passagem muito conhecida de nós, que é a passagem do jovem rico. Um jovem que se encontra com Jesus e empreende um diálogo com Jesus. Ele faz uma pergunta para Jesus. Vamos ver então qual é o texto. Versículo 16, capítulo 19 do Evangelho de São Mateus. Alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ele respondeu:
Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse-lhe: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu essa palavra, o jovem foi embora, cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse é um texto bastante conhecido. E esse é interessante que nós vamos meditando esse texto aqui. E nós vemos, por exemplo, que esse jovem, assim como você, como eu, como todas as pessoas do mundo, tem uma inquietação dentro do coração que nos parece que falta alguma coisa em nós. Falávamos agora há pouco na meditação, não é? Nós desejamos ser felizes, ter um sentido de completude, não é? Ter fim àquela angústia que às vezes tem no nosso coração, no nosso interior. A gente quer que a ansiedade diminua, nós queremos ter um sentimento de paz dentro de nós. Enfim, tudo isso revela que nós temos um desejo, uma sede de Deus, do céu. E esse jovem, quando ele faz essa pergunta para Jesus: mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Na verdade, essa pergunta é a pergunta que todos nós, de alguma forma, temos. Talvez você não fez essa pergunta de maneira consciente para você mesmo, para Deus, ou, sei lá, para o teu diretor espiritual, para um padre, para alguém da igreja com quem você conversa. O que eu tenho que fazer para ir para o céu? É a mesma pergunta. Mas essa pergunta, todos nós temos ela, embora nem sempre nós a verbalizamos. Todos nós temos. Todos nós queremos saber o que nós temos que fazer para ir para o céu. Porque ir para o céu não é algo assim, estalo os dedos e tranquilo e vou para o céu. Inclusive, esse é um equívoco, né? Tem muitas pessoas que acham que estão indo para o céu e na verdade não estão, não é? Porque se enganam achando que ir para o céu é algo muito simples, muito fácil. Jesus disse no Evangelho que a porta é estreita e larga é a porta que leva à perdição. A porta que leva à salvação, à vida eterna, é estreita. Muitos tentarão entrar por ela e não conseguirão, diz Jesus no Evangelho, tá certo? Essa frase não é minha, é de Jesus, tá certo? Então não é fácil, não é simples, não é um estalar de dedos, não é um desejo, não é apenas um sentimento, eu quero ir pro céu e vou pro céu. Não. Veja só, nesse nosso podcast, Direção Espiritual, nós estamos vendo as várias coisas que nós precisamos saber, fazer e viver para sermos santos e irmos pro céu. São coisas que precisam estar presentes na nossa vida. A primeira delas é um relacionamento muito profundo com Deus. É querer estar com Deus. Veja, muitas pessoas querem viver essa vida de qualquer jeito, longe de Deus, sem Deus, indiferentes a Deus e às suas coisas, lidando com as suas coisas, apegadas às suas coisas, como esse jovem aqui, sem conseguir deixá-las, e querem ir para o céu. Mas veja como isso não faz sentido. Eu passo a vida inteira negando estar com Deus, não querendo estar com Ele. Eu morro nesse estado de não querer estar com Deus. Como que eu vou entrar numa circunstância de estar com Deus, que nós chamamos de céu, se eu me decidir ao longo da minha vida a não estar com Ele? Não faz sentido? Então, veja bem, são as nossas escolhas que nos levam para o céu ou não. E as nossas escolhas se mostram na nossa vida. Então, muitas pessoas que dizem que têm o desejo de ir para o céu, mas não estão fazendo nada para isso. Portanto, nós precisamos ficar atentos, não é? Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, diz Jesus no Evangelho. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse vai salvá-la. Então, precisamos estar atentos. Quando falamos sobre o tema vocação, nós estamos falando de algo espiritual. É de algo que tem a ver com Deus. É o nosso relacionamento com Deus. E nós vemos aqui, então, que todos nós temos uma inquietação dentro de nós que nos aponta para algo que Deus quer de nós. Todos nós viemos desse mundo para alguma coisa.
Quando falamos sobre vocação, nós falamos sobre o sentido da vida. Nós falamos sobre o porquê que eu estou nesse mundo. Já se perguntou por que você veio a esse mundo? Já tivemos a oportunidade de fazer essa pergunta logo no início dos nossos podcasts, quando falávamos sobre o plano de vida, não é? Perguntarmos o porquê nós estamos nesse mundo é importantíssimo. Vários filósofos, pensadores, psicólogos passaram a vida toda se fazendo essa pergunta a si mesmos e ajudando outras pessoas a se perguntarem ou responderem a essa pergunta. E quando nós falamos sobre vocação, nós estamos falando do nosso sentido de vida, que é o porquê que eu estou nesse mundo, porquê que Deus me quis aqui, porquê que Deus te quis nessa vida, nesta terra. E quando nós falamos no tema vocação, nós estamos nos perguntando: o que Deus quer de mim? O que Deus quis, quer e quererá de mim ainda? Qual é a minha vocação? Quando eu digo isso, é isso que eu estou querendo saber. E nós vamos aprofundar esse tema. Ótimo, então nós estamos aqui, né, pensando esse tema o tema vocacional, o tema vocação, e muitas pessoas já sabem, os que não sabem ficarão sabendo agora, né? A palavra vocação é uma palavra que vem do latim, mas significa chamar, chamado. Vocação é um chamado. Chamado de quem? De Deus. Para quem? Para você e para mim, para nós. Então, em todo chamado tem alguém que chama e tem alguém que responde, não é? Por exemplo, quando a gente tava jogando bola na rua, né, Everton, lá, né? Em casa, a gente tava jogando bola no final de semana, e aí tava já domingo, 6 da tarde, a gente todo sujo, com o pé todo machucado, e a mãe gritava lá de dentro: moleque, vem pra casa. A gente tinha que responder na hora, né? Porque senão já viu, né? Então todo chamado exige uma resposta, precisa ter uma resposta. E vocação é um chamado, tá certo? Mas hoje em dia as pessoas confundem um pouco vocação, porque existem na internet testes vocacionais, os psicólogos aplicam testes vocacionais, e essas coisas que tem na internet sobre vocação, eles são na verdade usados no sentido impróprio da palavra, certo? Porque quando você vai fazer um teste vocacional para saber se você tem ou não o perfil para trabalhar naquela determinada profissão, na verdade isso não é vocação, isso é mais uma aptidão. São facilidades, talentos, virtudes, dons até mesmo, que a gente tem para desempenhar determinada função. Isso não é vocação, isso é aptidão. Então esses testes vocacionais nada mais são do que testes de aptidão, para saber se a gente tem as qualidades, os requisitos, os talentos, as virtudes, enfim, para desempenhar aquela função, para trabalhar naquela profissão, etc, não é? E aptidão faz parte da vocação, sim, mas não é vocação. Vocação é algo espiritual, tá certo? Por isso nenhum psicólogo nos ajuda a responder o chamado vocacional. Ele pode nos ajudar a ver resistências, obstáculos, problemas emocionais, fugas que nós temos, que faz parte da vida, e são problemas que os psicólogos podem nos ajudar. Mas eles não conseguem nos ajudar a compreender ou a discernir a vocação, porque isso é algo espiritual. Então é próprio da direção espiritual. E há muitas pessoas, e isso preciso ser sincero com você, tá certo? Vou ser sincero, viu, Everton, aqui. É uma coisa que me incomoda um pouco, sabe? Que é o seguinte: muitas pessoas dizem assim, pra nós somos padres, né? Não, já tô muito bem com a minha vocação discernida e não sei o que tal, eu tenho que ver tal coisa. Ah, é? Muito bem. Qual foi a última vez que você falou com o seu diretor espiritual? Ah, eu não tenho. Então como é que você discerniu sua vocação? O discernimento vocacional ele precisa ser feito com a ajuda de alguém. Com a ajuda de alguém. Porque não é apenas desejo. Veja aqui, o matrimônio padece muito de equívocos e erros nesse campo. Porque muitas pessoas nem se perguntam se tem vocação. O matrimônio é uma vocação. Matrimônio é uma vocação. Já falamos sobre isso aqui, eu vou repetir. Enfim, não é? A vocação específica, porque quando nós falamos assim, não é? E aqui nós vamos introduzindo o tema assim de maneira bem tranquila, não é? Quando nós falamos vocação, as pessoas já imaginam assim: o padre está falando de padre e freira, né? Não. Nós estamos falando de um chamado que Deus nos faz a todos para viver a sua vontade. É o sonho de Deus para nós. Deus tem um sonho para você, Deus tem um sonho para mim. E quando nós falamos em vocação, qual é a minha vocação? Qual é a tua vocação? Não é? É disso que nós estamos perguntando. E todos nós já falamos sobre isso, então você já sabe, mas eu vou repetir, se caso você não sabe, então volta lá no nosso primeiro programa, nosso primeiro podcast, que lá eu falei sobre isso, que é: todos nós temos vocação à santidade.
Essa é a nossa primeira vocação. Só que tem uma coisa. Para cada um de nós, Deus escolhe um meio para que sejamos santos. Esse meio que Deus vai nos santificar se nós vivermos é o que nós chamamos de vocação específica, que é o sacerdócio, a vida consagrada, a vida religiosa, a vida leiga, a vida matrimonial. Essas são vocações específicas, são meios, não é? Então, por exemplo, eu sou sacerdote, não é? Então Deus me chamou a ser santo. Primeira vocação nossa, né? Claro, depois da vida, né? Primeiro nós vivemos, somos chamados à vida. Depois, a sermos seres humanos e santos. E enquanto santo, como é que Deus vai me santificar? Pelo sacerdócio. E você, como é que Deus vai te santificar? Qual que é o meio que Deus escolheu para te santificar? Então, quando alguém te perguntar, não é qual que é a tua vocação, você tem que dizer primeiro, ser santo. Opa, nem todo mundo sabe disso, então você já vai sendo aí um ajudante nosso aqui para ajudar as pessoas a descobrirem que nasceram para ser santas. Ah, mas muito bem, e como é que Deus vai me tornar santo? Aí a vocação específica que precisa ser discernida, e para isso é preciso de ajuda, porque nós podemos nos confundir. E na história da igreja, há muitos exemplos de pessoas que desejavam viver determinada vocação. Por exemplo, né, o pai de Santa Teresinha queria ser padre. Não sei se o Everton sabia dessa, hein? Fiquei sabendo recentemente. Ele queria ser padre. Mas então, na direção espiritual, o diretor espiritual dele disse: não, você não tem vocação ao sacerdócio. Ele tinha uma vocação ao matrimônio, mas ele tinha uma baita de uma vocação ao matrimônio. Tanto que ele encontrou também, né, uma esposa, uma ótima esposa. E os dois são santos. São santos que educaram uma família santa. Veja só. Então, de fato, ele tinha vocação à vida matrimonial, sim, tanto ele quanto a esposa. Tanto que se santificaram no matrimônio deles. E veja, ele precisou de ajuda para discernir. Mas ele pensava que era o sacerdócio, ele desejava o sacerdócio. Só que na verdade não é que ele desejava o sacerdócio. Ele desejava ser santo. Só que ele estava confundindo. O diretor espiritual ajudou ele a perceber que aquele desejo é de santidade e não do sacerdócio. Deus não o estava chamando ao sacerdócio. Mas o exemplo contrário também existe, não é? De pessoas que não queriam ser sacerdotes, mas Deus o chamou. Padre Léo, por exemplo, não é? Um grande padre, não é? Que nunca tinha pensado em ser padre. Aí um dia ele estava lá, inclusive ele sempre deixou isso claro nos testemunhos dele, né? Ele estava lá usando cocaína, se não me engano, e estava lá limpando uma tampinha que ele estava com cocaína, coisa assim. E aí de repente ele se viu como um sacerdote fazendo purificação da patena, que é um pratinho que o padre usa na missa para colocar aquela partícula maior, que é a hóstia magna, né? Ele se viu como um sacerdote fazendo purificação da patena, e ele nunca tinha pensado nisso. Ele queria outra coisa. E como o Padre Léo, tem vários exemplos de pessoas que não queriam uma vocação específica, mas Deus o chamou. Então, tem as duas coisas. Tem pessoas que são chamadas, mas não querem, e tem pessoas que querem, mas não são chamadas. Por isso a gente precisa de ajuda, não é? Isso, gente, se eu ajudar vocês com isso aqui já tá ótimo, tá certo? Já tô muito contente, posso morrer, e, enfim, e já terei feito a minha função. Porque o matrimônio é uma vocação também. As famílias estão se acabando, estão se deteriorando porque as pessoas não estão levando isso com seriedade. O matrimônio, a família, é para santificação, é para santidade. Não é só os padres e as freiras que são chamados à santidade, não. Todos nós. E outra coisa, quando você vê alguém que é solteiro, que não casou, que não entrou no convento e nem no seminário, não fica fazendo piadinha com a pessoa, não. A vida de solteiro no meio do mundo também é uma vocação. Nós vamos receber uma pessoa aqui no nosso podcast para falar sobre isso. E também existe vida celibatária de pessoas que nem entraram no seminário para serem padres, nem foram para um convento para serem freiras, nem foram monges, nem quiseram casar. Foram chamadas a outra coisa. Isso também tem, tá certo? E essas pessoas geralmente são motivo de piadinha, de chacota nos círculos. Não, gente. Isso também é meio de santificação, tá certo? Então veja, vocação é algo muito amplo, é mais amplo do que geralmente a gente imagina. E isso é algo muito sério, muito profundo e muito bonito. Deus nos escolheu, para cada um de nós, um meio, um modo de sermos santos. Deus me escolheu para ser sacerdote e ser santo. E você? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer, principalmente os jovens, não é? E aí nós temos grandes exemplos como São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila. São Francisco, ainda jovem, se fazia essa pergunta, né? Na oração: Senhor, o que queres que eu faça?
ele repetia, não é? Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Depois a Santa Teresa: vossa sou, para vós nasci, o que mandais fazer de mim? O que mandais fazer de mim? Ao que Deus nos chama, ao que Deus te chama. Essa é uma vocação específica. Mas qualquer vocação específica, qualquer meio, é sempre para a santidade. Vocação é um chamado. É um chamado. Primeiro a vida, depois a sermos humanos, depois a santidade. E como seremos santos? Deus tem um projeto, um plano muito especial para cada um, para você e para mim. E essa é a nossa vocação específica, que nós precisamos discernir. E a direção espiritual é um meio maravilhoso, magnífico para nos ajudar. Tá bom? Muito bem. E acontece o seguinte, que nós sempre precisamos pensar, falando nesse tema de vocação, não é? Geralmente as pessoas têm medo quando se fala em vocação, não é? E nós temos que começar a pensar que, puxa vida, não é? A vontade de Deus não é ruim. A vontade de Deus é algo bom. Embora às vezes, pode ser que às vezes pareça que a vontade de Deus é ruim, na verdade mesmo, a vontade de Deus é sempre ótima. E é isso que nós precisamos acreditar. Então, responder a um chamado vocacional específico, ao sacerdócio, à vida religiosa, à vida monástica, a ser leigo celibatário no meio do mundo, a vida matrimonial, seja lá qual for a vocação específica, é sempre um ato de fé. Sempre um ato de fé. É interessante que a Santa Teresinha falou muito sobre isso, não é? Ela falou sobre as pessoas que ficam pensando muito, não é? Como aquele jovem do evangelho que nós lemos, não é? Quando Jesus disse para ele: bom, você tem que cumprir os mandamentos para estar na vida eterna. Jesus fala para ele só dos mandamentos que são relacionados aos seres humanos, né? Às outras pessoas. Não roubar, não matar, não cometer adultério, etc. Não é? Só relacionado às outras pessoas. Ele fala: não, mas isso ele já faz desde pequeno. Jesus não diz que ele não faz. Jesus fala para ele: ok, então agora falta só uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me siga. Aí Jesus colocou para ele a primeira tábua dos mandamentos, né? Que são as referentes a Deus. E o que aconteceu com ele? Ele não conseguiu. Então significava que o mais importante da vida espiritual ele ainda não tinha, que era a pertença a Deus, que era a entrega da sua vida a Deus, não é? E muitas pessoas ficam como esse jovem, ficam calculando. Puxa, mas eu tenho profissão, eu tenho bens, eu tenho um prestígio social, eu tenho um status, eu tenho sei lá mais o que, eu tenho um monte de coisa. Como aquele senhor também do celeiro lá do Evangelho da Meditação que nós fizemos, não é? Então a pessoa ela vai acumulando coisas na vida e ela não quer deixar. Então ela quer se entregar a Deus, ela quer ser santa, não é? Ela quer viver feliz. Mas ela quer, ela quer entregar só um pouquinho. Ela quer ser totalmente feliz, mas não quer se entregar totalmente. Gente, preciso falar sobre isso de novo. Matrimônio também é entrega total, tá certo? Também é. Não é só o sacerdócio, não. Não é só a vida religiosa. Matrimônio também. E muitos matrimônios não têm dado certo porque as pessoas querem viver o matrimônio de maneira egoísta. Quando falamos em vocação, o egoísmo não tem parte. Não tem espaço para egoísmo em qualquer vocação. Seja no sacerdócio, seja na vida religiosa, na vida consagrada, seja no matrimônio. Egoísmo não tem parte na vida cristã, não faz parte. Os cristãos têm que vencer o egoísmo, que é esse desejo que nós temos de viver para nós mesmos, fazendo as nossas coisas, é para mim, sou eu, credo, meu Deus do céu, né? Nós fomos criados por Deus para entregarmos a nossa vida. Há mais alegria em dar do que em receber, disse Jesus no Evangelho. Então o amor não calcula. Quem ama nunca é bom em matemática. Eu gosto muito de matemática, não é? Mas quando se refere a amar de fato Deus e as outras pessoas, a gente não fica calculando, vou me dar um pouquinho só e vou reservar isso pra mim. Reserva técnica. Não existe reserva técnica, né? O amor, a matemática de Deus é diferente. Quanto mais nós nos doamos, quanto mais nós amamos, mais o amor em nós se multiplica. Exatamente isso, né? Quanto mais a gente ama, mais o amor que nós temos para dar, mais ele aumenta. Deus é amor e nunca se esgota. Não é? E nós precisamos ser como Deus. Gênesis 1:27, somos criados em mais semelhança de Deus. Trata-se então de viver como Deus também. Vocação é para isso. A vocação específica é para vivermos exatamente esse plano original de Deus para nós, para você e para mim. Não é? Muito bem, precisamos pensar isso. Então é sempre uma entrega. É sempre uma entrega.
O homem e a mulher de Deus, o verdadeiro homem e a mulher de Deus, sempre tem o coração na sua mão para entregar para Deus, para entregar à igreja, para entregar a uma vida apostólica no meio do mundo, para entregar a uma outra pessoa e constituir uma família. Mas nosso coração está sempre nas nossas mãos. O céu nos espera, mas a decisão de ir para o céu é nossa. A santidade nos espera, Deus quer nos tornar santos. Mas, como diz Santo Agostinho, Deus que nos criou sem nós, não nos salvará, não nos santificará sem nós. Precisamos responder. Quando falamos do tema vocação, então, estamos falando disso. Vemos no capítulo 15 de São João. Não fostes vós que me escolhestes, diz Jesus. Daí ele diz, mas fui eu que vos escolhi. Deus nos escolheu. Deus te escolheu para quê? Deus te escolheu para quê? Você já sabe com toda certeza? Você já tem certeza de por que você vive, de por que você está no mundo? E você já vive isso? E aqui é um outro ponto da vocação. Nós precisamos responder, dar o nosso sim, como Nossa Senhora fez a Deus quando o anjo a visitou. Nós precisamos dar o nosso sim diário. Eu aprendi isso enquanto seminarista ainda, não é? Que quando eu parar de dar o meu sim diário, meu sim a Deus, nesse momento eu comecei a perder a minha vocação. Porque a nossa vida é vivida quando? Agora. Eu tenho agora para viver. Não tenho amanhã. O ontem já foi. O amanhã ainda não acontece. O que eu tenho é hoje. Então eu respondo a Deus a minha vocação agora, nesse momento. Então eu tenho esse momento para ser santo. Como dizia Santa Teresinha. Só temos hoje para amar. É hoje. É hoje que se trata. É hoje que eu me entrego. É hoje que eu me decido por Deus. É hoje que você se entrega, que você se decide por Deus. É hoje. Eu me entrego a Deus hoje. Eu me decido por Deus hoje. É hoje. E eu preciso me dar o meu sim. Preciso dar o meu sim. Jesus, quero ser o sacerdote. Quero te ajudar a ser essa ponte que leva os homens e as mulheres até o céu. Eu digo sim hoje. Quando eu parar de dizer esse sim, quando você para de dizer o seu sim, nós começamos a deixar de viver a nossa vocação. E nós temos vários exemplos de vocacionados na Sagrada Escritura, não é? O exemplo de São Mateus sempre me chama a atenção. Ele está trabalhando. Ele está fazendo algo que não tem nada a ver com Deus. A coletoria de impostos, né? Até um trabalho que era indigno, inclusive, lá naquele período, não é? E Jesus olha para ele, o chama, ele levanta imediatamente e vai seguir Jesus. E é tão interessante que ainda naquele dia, ele chama Jesus para estar na casa dele e convida um monte de outras pessoas para irem jantar e se encontrarem com Jesus. Olha que coisa maravilhosa que faz um chamado vocacional verdadeiro. Quando nós começamos a viver a nossa vocação e damos o nosso sim para Deus, nós começamos pela nossa vida a levar outras pessoas a Deus também, porque é disso que se trata. E isso aconteceu com o Mateus, não é? Mas o chamado dele me impressiona muito por isso, por essa prontidão. Ele não foi uma pessoa que calculou, embora fosse, né, cobrador de impostos, estava acostumado a calcular, mas a sua entrega ele não calculou. Ele imediatamente foi, não, tá bom, ótimo, pronto. O meu tesouro é esse, não são esses impostos que eu estou cobrando, não é o dinheiro que eu ganho nessa coletoria de impostos. Isso aqui não me deixou feliz, não me deu felicidade, não deu felicidade. Veja, o jovem rico foi embora triste. Ele não conseguiu entregar-se, não conseguiu renunciar, deixar aquilo, deixar de lado, né? Tirar do centro aquilo que não era o centro, que eram os seus bens, as suas riquezas, os seus tesouros, o seu dinheiro, e colocar Deus no centro. Então ele foi embora triste, diz o Evangelho. São Mateus não foi embora triste. Ele deixou a coletoria de impostos, o dinheiro que ele ganhava. Ele foi embora feliz. E ainda, inclusive, quis que outras pessoas participassem da sua felicidade. Toda vocação acertada é assim. A pessoa torna-se feliz e ela quer ajudar as outras pessoas também a encontrarem a sua felicidade vivendo para Deus e com Deus. Esse é um grande termômetro para ver se nós estamos vivendo bem a nossa vocação. Para onde nós levamos as pessoas que convivem conosco? Para onde? O que nós despertamos nas pessoas que convivem conosco? O que nós despertamos nela? Ponte para onde nós temos sido. Se nós estamos vivendo uma vocação, toda vocação é para a santidade e para ajudar as pessoas a ir para o céu. Se nós não estamos levando as pessoas para Deus e para o céu, talvez ou nós não descobrimos a nossa vocação, de fato, vocação específica, ou a estamos vivendo mal, tá certo? De qualquer modo, vai ser de grande ajuda para nós pensarmos isso, rezarmos isso. Então, iniciando agosto é tempo de pensarmos nas nossas vocações e rezarmos pelas vocações. E quando falamos rezarmos pelas vocações, não é apenas, veja, eu preciso repetir isso, não é apenas para os padres, bispos, religiosos, não.
todas as vocações. Vocação leiga, vocação matrimonial no meio do mundo, os monges, os eremitas, os sacerdotes, os bispos e o Papa, todas as vocações possíveis, nós vamos rezar por todas, para que Deus desperte mais vocações e santifique aqueles que já estão respondendo ao seu chamado, tá certo? Teremos ocasião de aprofundar mais esse tema aqui no nosso podcast. Permaneça conosco, que você vai ter aqui testemunhos maravilhosos, histórias maravilhosas para você acompanhar, e também muitas graças de Deus nos espera, porque esse tema da vocação é um tema maravilhoso, um tema que a mim pessoalmente me toca muito, porque se trata da finalidade da nossa vida, do sentido da nossa vida, e nada mais triste do que alguém que não sabe por que vive, mas também eu nunca encontrei ninguém mais feliz do que aquele que sabe o motivo de viver. Vamos agradecer a Jesus, agradecer a Deus por mais esse nosso podcast, em que nós podemos refletir um pouquinho sobre esse tema vocação, não é? E percebemos que ele é mais amplo e profundo que talvez nós imaginássemos que fosse. E vamos já agora pedir a Deus muitas graças para nós e para tantas pessoas nesse próximo mês, mês de agosto, o mês das vocações. Senhor Deus, de amor e misericórdia, nós te agradecemos o dom de todas as vocações da igreja, as vocações presentes na igreja. E também agradecemos a todas as pessoas que já responderam afirmativamente ao seu chamado, principalmente, Senhor, os santos, que fizeram tão bem à igreja e ainda continuam fazendo. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que nós hoje, no hoje da história da igreja, que nós também, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã que nos acompanha, que nos acompanha aqui na Rádio Alvorada, também possa responder afirmativamente, possa dar o seu sim, possa entregar a sua vida completamente a Ti, Senhor, para que sejam santos. E eu também, Senhor, como sacerdote, nos santifique a todos, Senhor, e nos ajude a continuarmos respondendo afirmativamente sempre que o Senhor nos pedir, com muita generosidade de coração, e assim experimentarmos essa alegria plena, perfeita e completa, que experimentaremos de modo impressionante e profundo quando nós estivermos contigo no céu. Assim seja. E agora, a você, a sua família, aos teus amigos, aos teus projetos, eu vou deixar uma bênção muito especial, uma bênção muito afetuosa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Esse foi o nosso podcast Amigo de Deus aqui na Alvorada, a Rádio da Família 106.3. Na próxima semana estaremos aqui juntos, na próxima terça-feira. Eu espero você. Até lá.